Salve, salve, minha família caipora! Para este sábado, dia 11 de janeiro, traremos 15 palpites para vocês. Então, fiquem até o final do vídeo para pegar todos esses palpites para montar os melhores bilhetes nesse sábado, beleza? Também temos o nosso bilhete caipora no final do vídeo. Dá aquela conferida lá. Fechou, galera? E vamos trazer agora para vocês os resultados dos nossos palpites dos dias 9 e 10 de janeiro. No dia 9 nós temos 80% de taxa de acertos com 10 palpites e 8 greens, apenas 2 heads, tá? E para o dia 10 nós temos aqui 15 palpites com 13 greens e apenas 2 heads, tá? Foram 87% de taxa de acertos, beleza? Então dá para ter uma ideia de como é os acertos aqui no nosso canal. Quer ter uma ideia melhor de todos os acertos? Temos o histórico desde 2023. Então dá um pulo aí nos comentários, acesse o link e veja a nossa planilha caipora, beleza? Vocês terão uma ideia muito boa de como é o nosso canal. Fechou, galera? E para ter uma ideia também, nós temos o nosso grupo VIP e também o nosso Free. Dá uma conferida nos comentários aí que temos o link. Fechou, galera? Então, se gostaram dos nossos resultados, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 11 de janeiro. Bora pra intro! Vamos lá, galera, iniciar com essa partida aqui na Austrália, o Sydney contra o Central Coast Mariners às 5h35 da manhã. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Sydney é de 60%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 67% e para o Central Coast é de 44%. No histórico são 28 vitórias do Sydney, 11 empates e 19 do Central Coast. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, nós temos a Sydney marcando gols a 10 jogos e o Central Coast é muito pelo contrário, vem sofrendo gols a 10 jogos. Jogando em casa, o Sydney vem marcando a 6 e o Central Coast ainda vem sofrendo gols a 7 jogos. Como visitante, o Central Coast também é o contrário. Ele vem marcando gols a 10 jogos e o Sydney vem marcando a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas das duas equipes. Na casa do Sydney, nós temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, o over 2,5 nós temos em 3 das últimas 6 e o ambas marcam também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes e temos ambas marcam em 5 das últimas 6 do Central Coast e temos do Sydney em 5 das últimas 6, o ambas marcam das partidas que disputou. Verificando na tabela, o Sydney é o 7º colocado e o Central Coast é o 9º. Então, para essa partida, nós separamos over do 1,5 gols com probabilidade de over 2,5, ambas marcam e vitória ou empate para casa. Fechou? A próxima partida é o Liverpool contra o Accrington. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Liverpool tem 88% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Já o Accrington tem 44%. Verificando em séries, o Liverpool jogando em casa vem marcando gols a 10 jogos e o Accrington vem sofrendo a 6. Como visitante, o Accrington vem marcando gols a 10 jogos e o Liverpool vem sem empates a 5, venceu 4 deles. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos aqui o Liverpool vencendo o primeiro tempo na maioria dos jogos que ele vem disputando. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória no primeiro tempo para casa, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, beleza? A próxima partida é o Ross County contra o Celtic, e essa partida na Premiership da Escócia nós separamos com vitória seca para fora. O Celtic tem 79% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Ross County tem 50%. Verificando como visitante, o Celtic mantém os 72% e o Ross County em casa tem 50% de aproveitamento. Verificando no histórico, 33 vitórias do Celtic, 6 empates e 5 do Ross County. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ross County vem marcando gols a 6 jogos e o Celtic vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Como visitante, o Celtic não tem séries e jogando em casa, o Ross County também não tem séries. Verificando nos últimos encontros das duas equipes,
o Celtic venceu as últimas 6 partidas contra o Ross County. E jogando na casa do Ross County, o Celtic venceu 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Celtic venceu 4 das últimas 6 partidas e não temos ambas marcam nas suas 6 partidas. Temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Já para o Ross County, nós temos aqui 3 partidas que ele venceu e todas foram fora de casa. Não vence em casa há algum tempo. Temos ambas marcam aqui em 4 das últimas 6 partidas e o over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Verificando na tabela, temos aqui o Celtic em primeiro colocado desde o início do campeonato. Marcou 57 gols e sofreu 7 nos últimos 21 jogos. Já o Ross County, ele marcou apenas 22 gols e sofreu 38 nos últimos 22 jogos. Então, para essa partida, separamos vitória seca para fora, com probabilidade de over 2,5 gols e over gol no primeiro tempo nesta partida, beleza? Próxima partida, o Al-Orouba contra o Al-Hilal. E essa partida na Professional League da Arábia Saudita, nós separamos com vitória seca para fora. O Al-Hilal tem 78% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Orouba tem 33%. Verificando aqui, o Al-Orouba jogando em casa tem 56% de aproveitamento e o Hilal jogando fora de casa tem 78%. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Hilal e uma do Orouba, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Hilal vem marcando gols a 10 jogos e o Orouba vem sem empates a 5. Perdeu 4 deles. Como visitante, o Hilal vem marcando gols também a 10 jogos e jogando em casa, o Orouba vem perdendo a 3 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, o Al-Hilal venceu 3 das últimas 4 partidas e temos o over 2,5 gols em 3 delas. Ambas marcam em 2. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Hilal venceu 3 das últimas 6 partidas e temos o over 2,5 gols em 5 delas. Já para o Orouba, nós temos ele vencendo apenas uma das últimas 6 partidas e foi fora de casa. Na tabela, o Al-Hilal ele marcou 34 gols e sofreu 14 nos últimos 13 jogos. É o segundo colocado no campeonato. O Orouba é o 14º, marcou apenas 11 gols e sofreu 25 nos últimos 13 jogos. Então, para essa partida, separamos vitória seca para fora, com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 nesta partida, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, a Udinese contra o Atalanta. E essa partida nós separamos com vitória e empate para fora. O Atalanta tem 60% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Udinese, ela tem 39%. Jogando em casa, a Udinese tem 50% de aproveitamento e como visitante, o Atalanta tem 83%. Nos últimos encontros das duas equipes, no histórico aqui nós temos 18 vitórias da Udinese, 19 empates e 19 da Atalanta. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5. Em séries, o Atalanta jogando em casa vem marcando gols a 7 jogos e não temos séries como visitante. Jogando em casa, a Udinese também não tem séries. Verificando nos últimos encontros, nós temos o Atalanta vencendo 3 das últimas 6 partidas contra a Udinese. Empatou 3 delas. Temos over 2,5 em 5 das últimas 6 partidas, tá? Na casa da Udinese, o Atalanta venceu e empatou 6 das últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em todas elas e o over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória e empate do Atalanta em 4 das últimas 6 partidas e temos o over 1,5 em 5 delas. Ambas marcam, nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Para a Udinese, nós temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 4 delas e temos aqui a Udinese vencendo apenas 2 partidas e foi fora de casa. Em casa não vem vencendo. Na tabela, o Atalanta é o segundo colocado, tem 43 gols marcados em 18 jogos, com 20 sofridos. Já a Udinese marcou 23 nos últimos 19 e sofreu 28. Então, para essa partida, nós separamos vitória e empate para fora, com probabilidade de over 1,5 gols, probabilidade de ambas marcam para esta partida, beleza? E aí galera, tá gostando dos nossos palpites? Então já dá um pulinho aí embaixo e se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diariamente, beleza galera? E vamos aqui com a partida do Chelsea contra o Morecambe. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Chelsea tem 90% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Já o Morecambe, ele tem 39%. Jogando em casa, o Chelsea tem 78% e o Morecambe fora de casa tem 61%.
No histórico, foi uma partida com uma vitória de 4-0 do Chelsea. Em séries, o Morecambe vem sem empates a 5 jogos e jogando em casa, o Chelsea vem marcando gols a 10. Como visitante, não temos séries para o Morecambe. Nos últimos encontros, a única partida foi 4-0 para o Chelsea. E verificando nos últimos jogos dos campeonatos, o Chelsea jogando em casa, ele venceu 2 partidas e temos uma delas ele vencendo o primeiro tempo e foi contra o Shamrock Rovers. Então para essa partida separamos vitória no primeiro tempo para casa, com probabilidades de over 1,5 gols no primeiro tempo e over 2,5 gols na partida, beleza? Próxima partida, Brestois contra o Lyon na Ligue 1 da França. E essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Lyon fora de casa é de 43% e ele tem 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Brestois tem 44%. No histórico, o Lyon tem 6 vitórias, 8 empates e 2 do Brestois. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Lyon vem marcando gols a 10 jogos e o Brestois vem sem empates a 5. Jogando em casa, o Brestois vem vencendo a 3 jogos e como visitante, o Lyon vem marcando a 10 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam nessas 4 partidas. Na casa do Brestois, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e o ambas marcam nós temos também em 5 das últimas 6. Over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Ambas marcam também temos na maioria das partidas e o over 2,5 também. Na tabela, nós temos o Lyon em quinto colocado e o Brestois é o 12º. 28 gols marcados para o Lyon e sofreu 20 gols em 16 jogos, enquanto o Brestois marcou 24 e sofreu 29. Então, para essa partida, acreditamos que teremos over 2,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, fechou? Próxima partida, o Torino contra a Juventus na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com vitória ou empate para fora. A Juventus tem 51% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Torino tem 33%. Como visitante, a Juventus tem 72% de aproveitamento e o Torino tem apenas 28% jogando em casa. No histórico, são 30 vitórias da Juventus, 10 empates e 3 do Torino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Juventus vem marcando gols a 8 jogos e como visitante vem sem derrotas a 5. Empatou 4. Jogando em casa, o Torino não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Juventus nos últimos 6 jogos, e o ambas marcam temos apenas em 2 partidas. Jogando na casa do Torino, a Juventus venceu e empatou todas as partidas, e o ambas marcam temos em apenas 1 partida. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate da Juventus em 5 das suas últimas 6 partidas, e o Torino, ele venceu apenas 1 das últimas 6. Verificando aqui na tabela, nós temos a Juventus em quinto colocado e o Torino em 11º. A Juventus marcou 30 gols nos últimos 18 jogos e sofreu 15, enquanto o Torino marcou 19 e sofreu 24 gols. Então, para essa partida, separamos vitória e empate para fora, com probabilidade de over 1,5 gols e probabilidade de over gol no segundo tempo, beleza? E aí, galera, já deu aquele pulinho na nossa aba comunidade? Estamos soltando lá postagens todos os dias, beleza? E dá uma conferida lá que soltamos o link do nosso vídeo para vocês descobrirem que tipo de apostadores vocês são, fechou? Então vamos lá com essa partida do Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. E essa partida na Bundesliga da Alemanha nós separamos com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bayern de Munique é de 71% e ele joga fora de casa. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Borussia 72%. Jogando em casa, o Borussia tem 78% de aproveitamento, enquanto o Bayern de Munique, como visitante, tem 67%. No histórico, são 30 vitórias do Munique, 18 empates e 19 do Borussia. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Mönchengladbach vem a 7 jogos marcando gols e o Bayern de Munique vem marcando a 5. Jogando em casa, o Borussia Mönchengladbach vem a 10 jogos marcando gols e como visitante, o Bayern de Munique vem marcando a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6. Verificando aqui, no Mönchengladbach, nós temos na casa dele o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes.
uma partida que o Bayern Munique ele perdeu de 1 a 0 para o Leverkusen e outra partida do Mönchengladbach que ele empatou 1 a 1 com o Borussia Dortmund e outra que ele venceu por 2 a 0 o St. Pauli. Verificando aqui, nós temos ambas marcam na maioria das partidas. Na tabela, o Bayern Munique é o primeiro colocado e o Borussia Mönchengladbach ele é o oitavo. Temos 47 gols marcados e 13 sofridos nos últimos 15 jogos para o Bayern Munique. E o Mönchengladbach ele marcou 25 e sofreu 20. Então, para essa partida, separamos over 2,5 gols, com probabilidade de ambas marcam, over gol no primeiro tempo e vitória seca para fora. Fechou, galera? Próxima partida, Manchester City contra o Salford City. E essa partida na FA Cup da Inglaterra, nós separamos com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o City é de 89%. E seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos. O Salford tem 89%. Jogando em casa, o City tem 67% de aproveitamento e fora de casa, o Salford tem 61%. Em séries, o Salford vem vencendo a 5 jogos e o City vem marcando gols a 5 jogos. Jogando em casa, o City vem marcando a 5 jogos também e como visitante, o Salford vem vencendo a 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas do Salford e do City nós temos over 2,5 em 3 das últimas 6. Na FA Cup temos bastante gols e o City jogará com uma equipe da 4ª divisão da Inglaterra. Então para essa partida acreditamos que teremos over 2,5 gols com probabilidade de over 1,5 no primeiro tempo e probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida, o Ajax contra o Al Hidd na Eredivisie da Holanda. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Ajax tem 83% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Al Hidd tem 50%. Jogando em casa, o Ajax tem 83% de aproveitamento e como visitante o Al Hidd não vence há 9 partidas, empatou 2 com 11% de aproveitamento. Temos no histórico 44 vitórias do Ajax, 6 empates e uma do Al Hidd. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ajax vem marcando gols a 8 jogos e o Al Hidd vem marcando a 6. Jogando em casa, o Ajax vem marcando a 10 jogos e o Al Hidd como visitante vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram. Temos o ambas marcam em 4 das últimas 5 partidas e temos aqui o over 2,5 em 4 das últimas 6. Na casa do Ajax, temos gol no primeiro tempo em todas as partidas que as duas equipes disputaram. Temos aqui também o over 2,5 gols em todas as últimas 6 e o ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes, tá? O over 2,5 nós temos na maioria das partidas e o ambas marcam nós temos em todas as partidas do Al Hidd. Na tabela, o Ajax é o segundo colocado e o Al Hidd é o 18º, figura na lanterna da competição. Marcou 18 gols e sofreu 41 nos últimos 17 jogos, enquanto o Ajax marcou 37 e sofreu 16 nos últimos 17. Então, para essa partida, acreditamos que teremos over gol no primeiro tempo, com probabilidade de vitória seca para casa, over 2,5 e ambas marcam nessa partida, fechou? Na próxima partida, o futebol brasileiro vem retornando com os estaduais. E temos aqui essa partida no Campeonato Baiano do Vitória contra o Barcelona de Ilhéus. E essa partida separamos com vitória ou empate para casa. O Vitória tem 52% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Barcelona tem um aproveitamento de 33%. Jogando em casa, o Vitória tem 67% e o Barcelona fora de casa tem 22% em 6 partidas oficiais. No histórico, são 3 vitórias do Vitória, um empate e uma do Barcelona de Ilhéus. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Vitória vem marcando gols a 10 jogos e o Ilhéus vem perdendo a 4. Jogando em casa, o Vitória vem marcando a 6 e como visitante o Ilhéus vem perdendo a 3 jogos. Nos últimos encontros, o Vitória venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e temos o over 1,5 gols em 3 delas. Últimos jogos nos campeonatos, o Vitória venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Barcelona de Ilhéus venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, acreditamos que teremos o mercado de vitória e empate para casa com probabilidade de over 1,5 gols, beleza?
A próxima partida é o Milan contra o Cagliari na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Milan é de 72% e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 33%. Jogando em casa, o Milan tem 72% e o Cagliari fora de casa tem 33%. No histórico, são 34 vitórias do Milan, 13 empates e 3 do Cagliari. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Milan não perde há 5 jogos e o Cagliari vem sofrendo gols há 6. Jogando em casa, o Milan também não perde há 5 jogos e como visitante, o Cagliari vem sofrendo gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também em 5 das últimas 6. O over 2,5 nós temos em 5 das últimas 6. Na casa do Milan, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 3 delas e o over 2,5 em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos aqui o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Milan, ambas marcam nessas 4 e o over 2,5 em 3 das últimas 6. Para o Cagliari, nós temos aqui o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, over 2,5 em 4 das últimas 6 e o ambas marcam em apenas 2. Na tabela, o Milan está em 8º colocado e o Cagliari em 18º, está na zona de rebaixamento. Temos aqui 26 gols marcados para o Milan nos últimos 17 jogos e ele sofreu 17. Temos aqui o Cagliari marcando 18 e sofrendo 32 gols nos últimos 19 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over 1,5 gols, com probabilidade de over 2,5, ambas marcam e vitória ou empate para casa nesta partida, beleza? Pessoal, agora eu vou soltar essa partida aqui da finalíssima da Taça da Liga de Portugal, tá? É um clássico entre o Sport contra o Benfica. Então, se gostaram dos nossos palpites e vão gostar deste aqui, já mete o dedo no like aí para fortalecer a gente e entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos lá com essa partida na Taça da Liga do Sporting contra o Benfica. E essa partida nós separamos com o mercado aqui de over 4,5 cartões. A probabilidade de vitória está bem equilibrada nesta partida, com uma pequena vantagem para o Sporting. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 56% e o Benfica tem 67%. Jogando em casa, o Sporting tem 78% e como visitante o Benfica tem 72%. Verificando no histórico, 21 vitórias do Sporting, 14 empates e 29 do Benfica. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sporting não perde há 5 jogos e jogando em casa ele vem vencendo a 4. Já o Benfica não tem séries para como visitante. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over 4,5 cartões na maioria dos jogos que as duas equipes disputam, tá? É bem pegado os jogos que temos neste clássico, beleza? Nós temos aqui o ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas e o over 2,5 gols também em 5 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos aqui a maioria das partidas das duas equipes ultrapassando o mercado de 4,5 cartões. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 4,5 cartões com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nesta partida. Fechou? Próxima partida, o PSV Eindhoven contra o AZ Alkmaar. E essa partida na Eredivisie da Holanda, nós separamos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o PSV é de 70% e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. Já o Alkmaar tem 78% também. Verificando em casa, o PSV ele vem com 94% de aproveitamento e como visitante o Alkmaar vem com 50%. No histórico, são 37 vitórias do PSV, 6 empates e 14 do Alkmaar. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o PSV vem sem empates a 5 jogos e o AZ Alkmaar vem vencendo a 3. Jogando em casa, o PSV vem vencendo a 5 jogos e o AZ Alkmaar jogando fora de casa vem sofrendo gols a 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que as duas equipes disputaram, tá? Verificando na casa do PSV, temos gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos. Ambas marcam, nós temos aqui em 4 das últimas 6 partidas e na casa do PSV nós temos ambas marcam também em 4 das últimas 6. O over 2,5 nós temos em quase todos os jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos, over 2,5 e o ambas marcam também. Na tabela, o PSV ele é o primeiro colocado, marcou 59 gols nos últimos 17 jogos e sofreu apenas 13.
Já o Alkmaar, ele vem nos últimos 17 jogos marcando 31 gols e sofreu 17 gols. Uma defesa bem sólida também no campeonato. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over gol no primeiro tempo, com probabilidade de ambas marcam e probabilidade de over 2,5 nesta partida. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Se estão gostando do nosso canal, já deixa o seu like aí e comentem que isso fortalece demais a gente. Beleza, galera? E não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para receber os nossos palpites todos os dias. Fechou? Vamos lá então para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! Antes de trazer o Bilhete Caipora, eu gostaria de oferecer a vocês o nosso Caipora VIP. Por apenas R$ 14,90 terá palpite diário e também teremos os jogos separados que levaremos somente para o VIP, beleza? Então são 7 dias para vocês testarem. Se caso não gostarem e quiserem cancelar, devolveremos o seu dinheiro, beleza? O pessoal eu acho que deve estar ficando bem satisfeito, tá? Então comentem aí o que vocês estão achando do nosso Caipora VIP, vocês que estão participando. Beleza, galera? Então esse é o nosso Caipora VIP. Vamos agora para o nosso Bilhete Caipora! Bora lá, galera, que o nosso Bilhete Caipora é uma tripla. E separamos aqui o Chelsea para vencer o primeiro tempo contra o Morecambe. E separamos overgol no primeiro tempo para o Ajax contra o Al-Iddque e vitória empate para casa em vitória contra o Barcelona de Ilhéus. Uma odd total de 1,67. Beleza, galera? Então esse é o nosso bilhete. Apostem com responsabilidade e não se esqueçam que apostas são para maiores de 18 anos. Beleza? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!